dois, três! Saudações a todos. Estamos aqui novamente para mais uma entrevista. Eu sou Damásio Marques, estou aqui também, como sempre, com Newton Fernandes. Somos do grupo de pesquisa Projeto Temático PUC de São Paulo, PIPEC, Vida Urbana, Desigualdades e Repercussões da Covid-19 na Metrópole de São Paulo, que em seu terceiro eixo discute as manifestações estético-culturais da periferia de São Paulo e a produção literária periférica em período pandêmico. Nosso convidado para a conversa de hoje é Emerson Alcalde. Ele é paulista da capital, escritor, autor dos livros A Massa, O Vendedor de Travesseiros e Diário Bolivariano, entre outros. É também ator, arte-educador, dramaturgo, produtor, ativista social, poeta e slammer. Foi vice-campeão da Copa do Mundo de Slam de Poesias de Paris, França, em 2014. É cofundador do Slam da Guilhermina, o segundo slam do Brasil e primeiro a ser feito na rua. Organiza ainda o Slam Interescolar de São Paulo, com mais de 80 escolas da periferia paulistana, pelo qual recebeu o Prêmio Jabuti em 2021 pela iniciativa. Atualmente está lançando sua autobiografia Nos Corre da Poesia. Saudações, Emerson, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite para participar desse projeto. E para começar, gostaríamos que falasse sobre esse seu novo livro, Nos Corre da Poesia. É uma autobiografia que tem grande valor histórico para as culturas periféricas, já que a sua história se mistura um pouco com a história dos saraus, slams, eventos literários independentes, não? Comente um pouco sobre isso, por favor. Emerson, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado aí pelo convite. Uma honra estar com vocês aqui. Esse livro é Nos Corre da Poesia, a autobiografia de um slammer, né? Era um projeto já antigo de contar um pouco da história, né? Eu estava na primeira edição do Slam do Brasil, que foi 2008, no Zap Slam, e dali continuei, enfim, participando de vários slams, criei a Guilhermina. Então, as pessoas, pesquisadores principalmente, tanto de graduação quanto de pós-graduação, mestrado, doutorado, sempre me perguntavam como começou o slam. As perguntas sempre eram recorrentes, né? E aí algum pesquisador, inclusive da PUC, ela doutorado, ela fazia em psicologia, ela falou: por que você não escreve a sua história, né? Eu falei: mas será que alguém vai se interessar por isso? Eu falei: não, mas porque a sua história é a história do slam também, né? De um certo modo. Então eu comecei a escrever, né? A colocar no papel como foi o slam. Eu, a princípio, ia contar só a história do slam, só que ficar um pouco fria, né? Eu achei um pouco distante. E aí eu resolvi contar a minha história e a história do slam junto, né? Então a minha participação nos slams. Então o livro ele vai desde do meu nascimento, contando a história da minha família, aqui na Zona Leste, quando era ainda uma área rural, depois se tornou periférica, né? Chegada do meu pai, que veio do norte. E, em paralelo, eu vou contando a história do slam. Então, quando eu tinha 4 anos, o slam nasceu em Nova York, em Chicago. E aí eu vou indo, assim, a minha história, a história do slam, até a gente se encontrar em 2008. E aí eu sigo, eu participando dos slams. E aí eu paro em vários momentos, faço um breve histórico daquele slam, do Zap, como foi a primeira edição do slam, a primeira final, e depois a criação da Guilhermina, e os saraus que eu frequentava. E aí foi no desenvolvimento, o slam nacional, a minha participação na França, quando eu fui para disputar o Mundial, aí é um capítulo bem grande, que eu narro o dia a dia disso, né? E termina na pandemia, né? O livro ele vai desde o meu nascimento até os momentos pandêmicos. Legal. Emerson, para a gente começar a falar um pouquinho da sua obra, onde que o leitor encontra? Existe ponto de distribuição? Como é que funciona para aquisição? É uma publicação independente, né? Então ela tem que ser encontrada com o autor diretamente, né? Pelas redes sociais ou presencialmente nos eventos, ou pelo site, né? Tem alguns sites que vendem o livro, tem a parceiro que é a Selim Trovoar e a Litera Rua. São 2 sites que distribuem nacionalmente. Vou perguntar uma coisa para você. Ela está disponível em outro formato também, no e-book ou EPUB, alguma coisa assim, não? Não, esse livro não, ele tá somente a versão física, né? Eu tenho outros livros que estão em e-book, mas esse acabei não fazendo ainda, nem audiobook, né? E nem em e-book. Só tá no formato físico. E sua publicação impressa foi convite de alguém, não? Editora, sarau coletivo, foi iniciativa própria sua de publicação?
Eu escrevi esse livro num edital, né? E foi contemplado pela Histórico em Literatura pelo PROAC, o edital estadual, Lei Aldir Blanc, né? Foi um PROAC especial. Então, eu recebi a verba para poder fazer o livro. Então, passei durante um ano publicando ele, escrevendo ele, e lancei independente. Ele tem ISBN, tem tudo. Eu fiz meu cadastro pela CBL, na Câmara Brasileira do Livro, né? Tirei, tirei os dados todos dele, oficiais, e aí, mas não saiu por nenhum selo, não. Nenhuma uma publicação autônoma. Emerson, fala um pouquinho para a gente sobre o mercado editorial independente e esse período de isolamento. Como eram lançadas suas obras antes, durante e após o isolamento de Covid-19? Teve alguma diferenciação aí nesse período? Sim, bom, antes da pandemia, né, as publicações independentes da cena que eu faço parte, ela foi sempre comercializada no presencial, né, nos eventos, saraus, né, de periferia, no sarau da Cooperifa, sarau do Binho, são saraus muito cheios e a gente faz lançamento e circula, né? Geralmente um autor lança um livro e ele faz os lançamentos, faz diversos lançamentos nesses saraus, que ocorre semanalmente. É um lugar onde os livros acabam até acabando, né? A gente faz, sei lá, 1000 livros. A gente consegue vender os livros nesses eventos, né? Durante um ano, circulando todos os saraus que tem pelas periferias, no centro também. Então, essa era a maneira onde saía maior número de vendas. E também pela internet, né? Em alguns sites de parceiros, ou até mesmo cadastrar no site e ali fazer a distribuição nacional e pelas redes sociais dos autores, né? Uhum, Esse independente acaba ele mesmo vendendo o livro. sim. Então, eu, por exemplo, eu vou pegando os pedidos pela internet, Instagram, Facebook, e aí toda semana eu vou ao correio e levo 10, 15 livros Sim. e distribuo pessoalmente para o Brasil. Aí, com a pandemia, isso ficou muito difícil, porque os eventos, presencialmente, evidentemente, foram cessados, né? Pararam de ocorrer. Então, houve uma queda muito grande nos livros, nas vendas, né? E aí teve que migrar 100% pela internet. Continua ainda vendendo pelas redes sociais e pelos sites, né? Mas houve uma queda, né? Considerável, assim, pela pandemia, prejudicou muito, né? Inclusive, os poetas, eles viviam também disso, de vender os livros presencialmente, vender os produtos. A pessoa estava ali, então ela gosta de comprar com o autor, né? Diretamente Sim. com ele. E aí, não estando ali, fica muito distante, né? Então, assim, ela compra se ela quiser muito aquele livro. Então, caiu muito a venda. E agora, com a retomada, voltou novamente os eventos. Então, as pessoas voltaram a publicar livros e a fazer como era antes, circular pelos espaços. Mas houve uma queda também de eventos, né? Não Uhum. voltaram todos os eventos que estavam em 2019. Estava no ápice, assim, muitos saraus, slams, bem menos, sei lá, metade talvez voltou, né? Então não estamos no ritmo que estava em 2019, mas melhorou, né? Emerson, é muito bom ouvi-lo, sabe? Porque a gente vai aproximando da situação e da questão, né? Assim, Sim. fica mais vivo para nós a atividade, né? Na pandemia, você chegou a publicar alguma coisa ou a produzir também? Como é que foi esse período para você? Eu produzi muito na pandemia, né? Assim que começou os primeiros meses, primeiro eu comecei a ler mais, né? Tinha mais tempo em casa, passei a pegar os livros que eu já tinha e devorar eles. E fui também produzindo poesias, né? E eu publiquei um Uhum, livro, assim, chamado Gênesis, é meu terceiro livro de poesias. sei. Eu eu tinha já a vontade de publicar um terceiro livro de poesias, e aí na pandemia foi onde eu encontrei a possibilidade de publicar ele, né? Reunir os livros foi bem diferente, foi um pouco até esquisito, né? Estávamos acostumados com isso, de pegar um livro, fazer sozinho em casa, mandar para revisão, receber e lançar online, né? Eu Uhum. fui para um espaço, E, chamei algumas pessoas, todo mundo de máscara, e fizemos um lançamento virtual, né? Pode falar. sim. E ele tratou da pandemia também? Há uma temática ali falando da pandemia? Sim, alguns Livro. poemas, né? Não todos, Alguns mas poemas. alguns poemas, Sim. sim, e fala da pandemia, né? Eu falo de Uhum. como tá nesse isolamento, né?
Então Sim, não teve sim. como também, né? Esse assunto atravessou a gente, né? Nossa, atravessou, é Então verdade. tivemos que botar Tem na arte razão. também o É. tema da pandemia, né? Uhum. Mas é muito interessante, né? Porque marcou uma época, né? Já está Marcou uma marcando época. essa época, né? Então é Sim, fundamental mesmo que se fale, né, Emerson? Eu sim, acho muito bom que isso seja registrado de alguma forma, né? sim. Bom. Uhum. Foi um Obrigada, momento Emerson. histórico, né? E aí esse Só. livro também nos pode de nada, eu agradeço a pergunta. E aí falando mais sobre a produção, né, na pandemia, eu também escrevi durante um ano a minha autobiografia, né? Eu lancei 2 livros, então, né? É que o segundo já lancei depois da pandemia, mas eu escrevi ele na Na pandemia. pandemia, Então sim. foi um Esse que é ano do escrevendo. PROAC, esse Exato, que tem essa verba da PROAC. exatamente. Foi Ah, muito produzido todo bem. na pandemia. Uhum. Muito bem. Para gente que ainda não conhece muito essa questão do Islã, fala para a gente como é que funciona essas regras, como que é a participação. Sim. O slam, ele é um campeonato de poesias faladas, onde a pessoa vai até um slam. Ela tem que, para participar, ela tem que ter 3 poesias autorais, temas livres, né? Cada poesia tem que ter, no máximo, 3 minutos de duração. Se ultrapassar 3 minutos, ela perde pontos. Não pode usar nenhum tipo de adereço, cenário ou figurino. Então, ela apresenta a poesia, pode cantar, pode ler, pode fazer percussão corporal, né? Ela, com o seu corpo, ela pode expandir, mas ela não pode trazer nada que seja externo. E são 3 rodadas. Primeira rodada, todo mundo participa, né? Todo mundo inscrito, por exemplo, 15 pessoas. As 15 fala poesia. E aí são escolhidos 5 jurados, que são na plateia ali, que foram assistir o evento. Cada um recebe uma plaquinha, de 0 a 10. E aí, então, assim, após a apresentação de cada poeta, o jurado levanta a nota, tipo 9,7, 9,8, 10. E aí tem um matemático, ele soma, ele pega as 5 notas, ele tira a menor e a maior. Aí soma-se a média, essa é a nota que ele vai receber na rodada. São 3 rodadas. Primeira rodada, os 15 falam. Aí os 5 melhores pontuados passam para a semifinal e os 3 melhores pontuados passam para a final. E aí sai um vencedor por edição. E aí cada slam faz, geralmente é mensal, e aí sai um campeão por mês. E depois eles se encontram numa grande final do ano, onde sai o campeão do ano daquele slam. E aí esse tem a vaga para o slam estadual, que aqui chama de slam SP. E aí quem ganha o slam SP participa do slam BR, que é a seletiva nacional, e quem ganha o slam nacional disputa a Copa do Mundo de Poesias na França. Então tem esse caminho longo aí, mas para participar basta ter 3 poesias autorais. O slam ele é mundial, né? Ele tem slam em vários Mundial, cantos muito do mundo. legal. Sim, e a gente tem essa conexão, essa rede do Uhum. Brasil com os outros países. Todo Sim. ano, desde 2010, a gente envia um brasileiro para disputar a Copa do Mundo de Poesias na França, né? Uhum. E você já ganhou, não foi isso? Você já ganhou isso na França? Esse Fiquei em segundo campeonato? lugar. Ficou em Não, segundo eu fiquei em lugar. segundo lugar. Sim. E essa participação internacional recebe, como você está falando, é mundial, não é? É, a recepção nos outros países também se faz como aqui no Brasil, os critérios também são os mesmos no evento internacional. Como é que são os critérios ali? Como que vocês participam desses critérios? Sim. As regras do Islã, elas são universais, né? Então, a gente Sim, resolveu seguir as regras para justamente quando chegar no Mundial, a gente está acostumado, aham, né? E sim. aí, a diferença é assim, quando você vai disputar um nacional, tem que ter a tradução, né? Você fala em português, e aí eles traduzem para o inglês e para o francês. E aí fica Hum, um telão atrás de você, conforme você vai falando, vai projetando atrás o seu idioma, o inglês e o francês. E aí você treina hum, com uma pessoa que vai passando os slides no ritmo que você fala, e a plateia e os jurados vão olhando para você e olhando para o telão que está atrás, entendendo o que está sendo dito, né? Porque aí são hum. poemas, por exemplo, da África, da Ásia, né? Nossa, De países. É muito bonito a sonoridade, né?
Nossa, deve cada ser. idioma, né? É. A questão da voz ali deve. Bom, já é isso no Islã, né? Já é fundamental, né? A questão da voz, né? Fundamental. Assim, num espaço onde você tem várias línguas ali se apresentando também, né, por meio do Islã, deve ser um trabalho sonoro muito bonito, né? É uma experiência incrível assistir um Islã Mundial. Você vai ouvir por exemplo, um idioma da Dinamarca, né? É um monte de consoantes juntos. Ela tem 4 Sim. consoantes juntos, depois vem a vogal. E a Uhum. pessoa fala, né, que a voz é um ritmo que a gente está acostumado a ouvir, né? A gente escuta muito o Sim. inglês, o espanhol. Agora, ouvir alguém da Dinamarca, alguém da África, do país da África, fala um inglês, é diferente, né? Uhum. Tem É som, outro. né? Ele fala, faz um Sim. barulho japonês, ou, enfim, cada país, assim, fala de um jeito, né, um seu idioma, e é muito rico. O mais Uhum. importante desse mundial, na verdade, não é quem ganha, mas Sim. sim essa troca, né, esse aprendizado, a poesia Experiência, em né? comunhão, né? É. Olha que Sim. bonito. Uhum. Tudo bem. Você já falou um pouco, mas queria que você comentasse mais um pouco como esses eventos literários, os slams, saraus, feiras, entre outros, favorecem a reunião dos autores e a distribuição e venda dessas obras independentes, né? Elas são fundamentais, né? Se não houvesse espaços, assim, a produção literária periférica, não sei, seria muito frágil, né? Esses eventos, eles estimulam muito a venda de livros, debates, feiras de livros periféricas, né? Tem algumas feiras que acontecem nas periferias. Então, fica a oportunidade e a chance das pessoas encontrarem o autor, conversar com a pessoa, adquirir o livro. Então, tem uma relação humana, né? Um calor ali que não tem com um escritor famoso, né? Best-seller. Então, no máximo, você vai no lançamento, numa livraria e fica na fila horas e pega o autógrafo e vai embora, né? Nos eventos periféricos, não, né? Você fica junto com as pessoas ali, num bar, numa biblioteca, você passa um tempo ali, as pessoas conversam com você, podem fazer perguntas. Aí a pessoa vê que aquele escritor é muito próximo a você, né? É um estímulo também que as pessoas escrevam, produzam seus poemas, né? Os saraus, qualquer pessoa pode falar um poema, né? Então, não é um escritor necessariamente. A pessoa é um taxista, é um professor, é um dono de casa que escreve alguma coisa. Todo mundo tem um poema escrito, né? Que escreveu um versinho de amor ou um verso de uma revolta o saraus é a possibilidade que a pessoa tem de compartilhar aquilo, né? Ela chega até ali e ela vai falar, vai ser ouvida, né? Então é uma grande troca que ocorre ali. No mesmo tempo está lançando um livro de uma pessoa de outra região da cidade. É muito conectado, né? Então as pessoas circulam muito da zona leste para a zona sul, para a zona norte. Os eventos são interligados e ocorrem em vários bairros, né? Então esses saraus, slams são espaços, né, de letramento literário, né? Se você for pensar, esse espaço fomenta a escrita e a leitura, além do ouvinte, né? De você poder ouvir poesia, você falar e você voltar para casa e querer ler mais, Uhum. produzir textos para você pensar a sociedade, pensar a poesia, o romance, o conto, né? Então, há vários eventos e eles são fundamentais para circular também os livros, né? Eu vendo meus livros praticamente, a maioria, nesses eventos literários pelo país, né? Não só São Paulo, mas tem outros municípios, outros estados, como Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, é muito forte a cena da poesia periférica, né? Você pensa que essa nova onda de eventos literários tem contribuído também para a formação de novos leitores? Sim, isso acaba essas atividades, né? Você vai no sarau, porque você por algum motivo aquilo te toca, né? Te transforma, você quer ler mais, por exemplo, as atividades que a gente faz nas escolas, as pessoas, por ver alguém falando, ou por isso que o escritor está mais próximo, ela acaba pegando o livro, ganhando o livro, e ela lê o livro, né? Então ela acaba se interessando mais pela leitura. Quando você começa a escrever um poema, você percebe que tem que ler mais para poder escrever melhor. Então, esses eventos que estão nas comunidades, em lugares onde não tem bibliotecas, muitas vezes, não tem nenhum espaço de cultura da prefeitura, do estado, o único espaço cultural que tem é um bar onde tem um sarau.
E então as pessoas ali que não têm o costume de ler, indo no evento, ela passa a ter interesse, ela vê que é interessante a literatura, não é algo de quem já morreu, algo muito difícil, né? Aí você pega um livro e não entende nada do que está sendo escrito, e quando ela pega um livro da literatura produzido na periferia, é um linguajar mais acessível, atual, Uhum. e com isso ela sente mais vontade de ler. Depois ela chega até nos clássicos, em outros livros, Sim. mas geralmente a porta de entrada que a gente vê nessa cena é começando com os autores periféricos.